Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que se você que se diz cristão não seguir as doutrinas, as normas, não acreditar na religião do Islã, o islamismo, se você não seguir unicamente a Alá, o Deus dos muçulmanos, você vai para o inferno. Aguarde depois da nossa vinheta, que eu vou provar para vocês, dentro do livro sagrado dos muçulmanos. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Hoje eu vou falar um pouquinho só do islamismo. Fiz uma pesquisa, estudei um pouco sobre o islamismo e aonde eu queria entrar é na tal condenação que a religião islâmica traz para quem não segue as doutrinas, para aqueles que cometem erros segundo a doutrina criada por eles. E sim, é uma religião criada como o seu cristianismo ou o seu judaísmo, como qualquer outra religião no planeta, é criada por homens. Sim, o islamismo, você pode falar, vem depois do cristianismo, por isso que o cristianismo é mais verdadeiro do que o islamismo. Ah, é? Mas o seu tem só 500 anos, 600 anos mais velho que o islamismo. Para vocês verem, eu vou apresentar para vocês aqui doutrinas base do islamismo, que assim como o cristianismo condena quem não segue Jesus, o islamismo condena quem não segue os ensinamentos de Alá ou do seu profeta, né? E eu vou apresentar para vocês aqui. O islamismo é uma religião monoteísta, assim como o judaísmo e, entre aspas, né, cristianismo. Os crentes dizem que cristianismo é monoteísta. Não é, porque eles adoram Jesus como um divino. Então aí já é um politeísmo. E ele advoga a crença unicamente em Alá, que é Deus, os deuses dos judeus. Os muçulmanos acreditam na onipotência e onisciência desse Deus, além de crerem que ele é o criador do universo. Cadê a diferença aqui da crença do judaísmo e do cristianismo para o islamismo? Nada. É a mesma crença, cada um defendendo a sua religião como verdade absoluta. Além de crerem que ele é o criador do universo. Esses fiéis referem-se constantemente a Alá como o clemente, o misericordioso. Ok? Eu vou passando, vou mostrando para vocês aqui e vou comentando, ok? Qual que é a crença do islamismo? Os muçulmanos defendem que Maomé foi o mensageiro final do Islã. Ou seja, não o único, mas o último de uma sucessão de mensageiros que foi enviado por Deus. A fé islâmica não desconsidera outros nomes, inclusive o de Jesus, a quem consideram simplesmente, aqui está o BO, que eu vou mostrar para vocês, tá? Simplesmente como um profeta. Eles não têm aqui uma equiparação de Jesus como o próprio Deus, como a carta de João vai divinizar Jesus, ok? Então, daqui você já começa a perceber que já tem uma discrepância entre o islamismo e o cristianismo. E todas essas religiões saem da mesma vertente, Bíblia, a Bíblia Sagrada. Porém, aqui Maomé, ele traz ensinamentos do mesmo anjo que apareceu para Maria, né? O anjo Gabriel. Se aparece para Maria, se aparece para José, por que não pode ter aparecido para Maomé? Aí o crente vai dar desculpa? Bom, por que parece para
para José, ou para Maria, ou para qualquer um do cristianismo? E por que o anjo Gabriel não pode ter aparecido para Maomé? Aí vocês vão falar que o anjo não apareceu para Maomé? Então o islâmico também pode falar que não apareceu para Maria, não apareceu para José. Então é cada um, percebe-se que é cada um defendendo o seu pedaço de pão, né? E qual é a cultura do islamismo? Olha só, presta bem atenção, tá? Isso que é importante. É a oração, jejum e a crença em um único Deus. Um único Deus. Formam a base do Islã. É a base. Oração, jejum e crença em um único Deus. É uma das religiões que mais cresce no mundo o número dos fiéis. Os ensinamentos estão contidos no Alcorão, o livro sagrado que reúne as revelações divinas ao profeta Maomé, ainda no século VII depois de Cristo. Então vamos lá. Então só existe a Bíblia Sagrada dos cristãos, dos católicos? Não. É o que eu sempre falo aqui no canal. Cada religião tem seu livro sagrado e cada um defendendo a sua vertente e cada um dizendo, eu tenho a verdade. Mas qual deles tem a verdade? Nenhum. E a crença do islamismo? Quais são os princípios mais importantes do islamismo? Todo muçulmano deve orar 5 vezes ao dia ao seu corpo em direção a Meca. É o local, né, onde eles fazem a adoração deles. Peregrinar até a cidade de Meca, pelo menos uma vez na vida. Não manter relações sexuais e ficar em jejum entre o amanhecer e o anoitecer, ao longo do mês de Ramadã. E praticar caridade cedendo uma parcela da sua renda anual. Então percebe-se que cada religião cria a sua cultura, a sua doutrina, a sua regra, ok? Então aqui você está conhecendo um pouco mais do islamismo, de como que vive a crença do muçulmano. E quais são as 5 normas do islamismo? Os 5 pilares do Islã é a profissão da fé, o Shahada, a oração diárias, Salat, esmola, né, Zakat, jejum durante o Ramadã, o Saum, e a peregrinação a Meca, Hajj, ok? Então isso são normas do islamismo. É obrigação de quem segue o Islã praticar essas doutrinas, essas regras, ok? Pode quebrar? Não, não pode quebrar. Tem que seguir, ok? Agora eu quero entrar na pauta da crença num julgamento, num inferno com vocês, ok? Como é o inferno segundo o islamismo? O inferno será ocupado por aqueles que não acreditam em Deus. Olha só, não acreditam em Deus. Então os ateus, os agnósticos estão tudo lascado. E também, presta bem atenção aqui, ó, desobedeceram às suas leis ou rejeitaram seus mensageiros. Vamos lá então. Se aqui desobedecer às suas leis, o cristianismo já está no buraco, já está no inferno. Porque o cristianismo não segue as leis de Deus, as leis do Antigo Testamento, do judaísmo. O judaísmo não aceita o cristianismo. O judaísmo tem só as leis do Antigo Testamento, a Torá. Então, segundo o povo islâmico, segundo a religião islâmica, os cristãos já estão no inferno por não seguir nem o islamismo, nem o judaísmo. E nem por rejeitar os seus mensageiros. Deixa eu perguntar para vocês. Os cristãos, eles aceitam Maomé como profeta? Como os seus ensinamentos? E olha que tem várias leis escritas, dadas pelo anjo Gabriel a Maomé, de como o povo islâmico deve seguir, viver, doutrinas, regras. E aqui, segundo
o islamismo, quem rejeitar os mensageiros está no inferno. Então, segundo isso aqui, quem rejeitar Maomé está no inferno. Um grupo que não terá que esperar até o último dia para entrar no inferno são os ímpios do Islã, os inimigos do Islã. E aí, o cristão é amigo do islamismo? Que BO, hein? Porque o cristianismo fala que o povo islã é mau e que eles vão ser condenados ao lago de fogo e enxofre, né? Então diz assim, ó, que estão condenados ao inferno imediatamente após a morte. Então, segundo o Islã, por o cristianismo ser inimigo do islamismo, o cristianismo já está condenado diretamente ao inferno, depois da morte. Então, cuidado, cristão, porque se você não aceitar as regras, doutrinas e o mensageiro do Islã, você já está condenado ao inferno islâmico. Você que ama condenar outras pessoas ao inferno do cristianismo, o islamismo também te coloca no inferno deles. Eles também têm a crença no inferno. E quem não segue os ensinamentos do Islã vai para o inferno. É isso aí. Outro BO pior ainda, ok? Vamos ver se está aqui no próximo. Aqui. Segue-se então que é sem dúvida o mais importante diferente entre o islamismo e o cristianismo. Os muçulmanos não acreditam na divindade de Jesus Cristo ou do Espírito Santo. Ok? Isso indica também que, embora todas as pessoas sejam igualmente criações de Deus, de acordo com a doutrina islâmica, não somos seus filhos. Então, resumindo aqui este vídeo para você que é cristão aí e que adora Jesus, que fala que Jesus é Deus, o Estado Islâmico, a religião islâmica diz que você é politeísta. E os politeístas estão no inferno. Se você segue Jesus como seu salvador da sua alma, como Deus encarnado, então, segundo os muçulmanos, você está condenado ao inferno islâmico. E aí? Você vai dizer que a sua crença é melhor que a do povo islâmico? Você vai dizer que só porque a sua religião foi criada ali pelos concílios, né? Nos concílios de Nicéia, de outros concílios que foram criados pelos padres da igreja, né? Os pais da igreja, os católicos, onde juntaram os papiros, harmonizaram papiros, fizeram toda uma montagem de um livro que não era 66 no princípio. E aí você vai dizer que o seu é o verdadeiro? E você vai descartar o Corão? Você vai descartar o povo islâmico? Você vai descartar a revelação de Gabriel? Você vai descartar o judaísmo que é anterior à sua religião? Você vai dizer, sua religião tem 2000 anos só. Você vai dizer que as religiões anteriores, como o Zoroastro, ela não é verdadeira? A sua que veio posterior é a verdadeira? Que vergonha, hein, cristão? Cada dia que passa, mais uma vez, eu refutando esse livrinho seu aí que você diz que é sagrado. Tanto do islâmico, tanto do cristianismo, do judaísmo, todas as religiões são inventadas. Abra a tua mente, sai dessa caixinha, acorda para a vida. Não tem divindade nenhuma cuidando de você. Ai de você se não acordar cedo para trabalhar. Ai de você se não cuidar da sua saúde. Ai de você se não for a ciência. Se a ciência não evoluir para poder combater os vírus, as bactérias, os problemas que nós temos na sociedade, os problemas que nós temos de saúde e tantas outras coisas a mais. Ai de nós se a ciência parar no tempo. Nós estamos lascados. E para pessoas que comentaram num vídeo meu que Deus deu a sabedoria para os médicos, Deus deu sabedoria aos cientistas para poder fazer uma ciência forte hoje, então Deus não deu sabedoria, não deu inteligência
para homens de 5.000 anos atrás para tratar as doenças que matavam naquela época, mas deu só agora. Por que Deus então não deu as tecnologias que nós temos hoje para o povo do passado? Se é Deus que dá a inteligência, se é Deus que dá a sabedoria, por que Deus demorou tanto para poder dar essa tal sabedoria para as pessoas lá no passado, né? De 5.000 anos, 10.000 anos atrás, né? Mas agora a ciência vem evoluindo porque o homem estuda, aí o crente vem com a falácia dizendo que Deus que dá a sabedoria para o homem. Sinto muito, meu querido. É os estudos que avançam, a ciência que avança, e cada descoberta do homem é que a ciência acaba engolindo, mais uma vez, a divindade do seu Deus inexistente, que só existe na sua cabeça, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.